Família, eu sei que não é sextou, mas quarta-feira também é dia de pagode. Olha essa foto aqui. Poxa, não tem como. Vem um pagode na cabeça. Amizade, nem mesmo a força do tempo irá nos destruir. Somos verdade. Esse Thiago é muito Lloyd Augusto. Momento Léo Dias aqui no canal Vasco em Família. A galera tá tirando aí uma onda, férias, né? Garré, Piton, Verrete, Coutinho em família, né? Tirando ali uma onda, descansando. Mais família vascaína, como eu disse, momento Léo Dias. Aqui, ó, no foco. Faltou o Garré ali correndo, pá, mas a galera tá no pique. Vale destacar como eu gosto, né, de dar um treino, pá, academia. Nesse momento não estou conseguindo fazer dieta, 5 pães direto no café. Mas olha a família, Felipe Coutinho tá sequinho. Percentual de gordura daquele moleque tá querendo, hein? Moleque tá querendo. Vai lá na rede social dele, sequinho, tá aparecendo, ó, pá, aqui, ó. Pô, gostei de ver, né? Que isso, Thiago? Não, família, pô, só tô falando ali do condicionamento físico do cara que é importante para um atleta profissional. É ou não é? Mas chega aí que acabou o momento Léo Dias e vamos seguir a nossa resenha, destacando aqui algumas respostas, né, da coletiva de hoje do nosso novo executivo Admar Lopes, falando sobre o Ryan, sua permanência ou não, Léo Jardim e reforço, né? Foi uma coletiva ali, família, eu acho que, sei lá, 25 minutos, lá na Vasco TV tá 32 minutos, mas teve uma apresentação ali do CEO do Vasco, então eu acho que essas respostas aqui são bem interessantes pra gente trocar uma ideia sobre isso. Nesse sentido, vamos falar aqui um pouco também sobre o Verrete, que olha, é por isso que a família vascaína, quando eu falo aqui do Pirata, fica tá com o Thiagão, família vascaína. Quero destacar também uma resenha aqui sobre o Sforza, bem interessante, já que o Admar Lopes, ele toca nesse ponto, que, né, para conseguir reforçar o Vasco nessa janela, a ideia também é reduzir a folha salarial do Vasco. E o Sforza é um jogador que, né, realmente, eu acho que o Diniz, não sei, cara, eu acho que não conta com ele não, né, família vascaína. E quero puxar uma resenha aqui também do Rizek, que fez um comentário sobre a Copa do Mundo de clubes, uma determinada atuação, e sobrou para o Diniz. E claro, eu vou pegar essa resenha e colocar aqui no nosso contexto do nosso Vascão, que só volta a jogar no dia 12, 15, sei lá. Foi inventar isso aí, FIFA. Não dá pra esperar o Vasco ganhar uma Copa do Mundo, não. Uma Copa do Mundo, ganhar uma Libertadores, não. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha e trocar uma ideia sobre essa situação do Sforza. Eu até comentei com vocês, né, vou mostrar aqui novamente, falando dos maiores investimentos do Vasco na era 777, e claro que tem alguma coisa errada nisso, né? O Vasco só contratou coadjuvante. Podemos colocar da seguinte forma, né? João Vitor, Adson, Sforza e também o Luca Orediano, né, que nem tá mais no Vasco. O Vasco, inclusive, já vendeu. Então, assim, é muito complicado, né, família vascaína, porque eu entendo que você contratar jogadores, principalmente, assim, do meio pra frente, é importante, né, que são jogadores, né, com mais qualidade, e aí pode ajudar, claro, a decidir jogos. Além disso, ajuda também financeiramente, né? A gente tá vendo aí o Cruzeiro, né, já estão cogitando, alguns clubes, a contratação do Caio Jorge, e o Cruzeiro trabalha com mais de 150 milhões. Mais de 150 milhões. Eu sei que o futebol se faz, né, do meio para a frente. Mas, poxa, é importante, né, família? Tem que ter um diferencial ali na frente e você consegue, né, ajustando. Você não pode aqui, o seu maior investimento, né, 46 milhões, 48 milhões, ser um zagueiro, sendo que a tua frente, né, falta também. Eu penso dessa forma. Mas vamos focar aqui no assunto que é o Sforza. Eu estava acompanhando aqui esse vídeo do canal Expresso 1923, família, para não perder aqui, né, e tava lá uma menina, não sei se ela é jornalista, mas ela conta uma resenha, porque ela fala que mora no mesmo prédio, né, do mesmo condomínio, sei lá, do Sforza, e a galera fica lá falando, o Sforza tá aí, ó, tá trabalhando, tá treinando, chega dando a corrida, academia, pá, o cara focado. E, né, ele já falou ali para pessoas, né, que ele quer dar a volta por cima, que ele tá chateado por não jogar, não com o Vasco, não, porque ele não tá jogando e quer dar a volta por cima nesse sentido, e por isso que ele continua focado, trabalhando, porque ele quer voltar a jogar no Vasco. E eu achei essa resenha show de bola, né? Uma postura legal aí do Sforza. Eu acho que nesse sentido não dá para reclamar do atleta, né? Um cara focado, mas eu sempre gosto de pontuar aqui que a contratação do Sforza faltou
análise, e não individual, né? O contexto, o coletivo. Porque não entra na minha cabeça você pagar 26, 27 milhões em um jogador nesse momento do Vasco. Em 2024 estava a mesma coisa, né? Não mudou muita coisa em relação à qualidade técnica, investimento, jogadores, né? Porque pode ser que futuramente você, né, contrate um jogador por esse valor e ele não vai ser titular, mas é um jogador para você trabalhar e futuramente ajudar, contribuir uma futura venda. Não é o caso do Vasco nesse momento. Você tem que contratar jogadores para ajudar, para performar logo num primeiro momento, né? Então eu entendo que o Sforza foi um jogador que o Vasco pensou, opa, vai jogar. Mas aí não entra na minha cabeça, né? Quem trabalha no Vasco, quem ajudou aí, quem auxiliou nessa contratação, você contratar um jogador como o Sforza, seu camisa 10, o Payet. Não tem cabimento um negócio desse, não tem. Futebol hoje, né, com essa dinâmica, velocidade, intensidade, não, com todo o respeito, cara. Assim, é uma questão que, na minha visão, beira burrice, tá? Beira burrice. Então, assim, jogador com a cabeça boa, né, focado, respeita o clube, mas infelizmente, não tem a menor condição de jogar no Vasco. Não tô falando que ele é ruim, que ele é fraco, que ele é um Zé Gabriel. De forma nenhuma, tem qualidade, tem recurso, sabe fazer um lançamento, tem bom passe. Mas nesse momento, repito isso aqui, né, e a galera eu acho que já tá com paciência cheia já. Não tem encaixe nesse Vasco. Mas legal aqui essa resenha que a menina contou, esqueci, a Fernanda, né? A Fernanda contou sobre essa postura aí do Sforza, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o Verratti, família. E lembrando aqui que eu esqueci de comentar no início do vídeo, vou trazer um corte também aqui do André Hernan, falando sobre a situação do Biel, porque ele conta que tem 2 times querendo demais, estão querendo mais que o Vasco. Parece que vão fazer um esforço maior em relação a esse atleta. Mas eu tava vendo aqui essa postagem do SBT Sports falando sobre os artilheiros, né, do futebol brasileiro nesse momento. E aqui, ó, vale destacar o Thiago Marques, meu xará, que é um atacante do CSA, né, tá com 13 gols nesse momento, junto ali com o Pedro Raul. Então vamos enfrentar esse jogador aqui nas oitavas da Copa do Brasil. Ficar de olho. Com 14 gols, tem o Neto Oliveira, Germancano e Arrascaeta. E liderando, nesse momento, Pablo Verratti com 19 gols. E me parece que ele tá na frente aí, né, do Messi, do Julián Álvares, né, é o jogador argentino com mais gols. Tá tirando onda o nosso artilheiro Pablo Verratti. Família, seguindo aqui a nossa resenha, vamos reagir aqui juntos, né, algumas respostas do novo executivo de futebol do Vasco, o Admar Lopes, e a gente vai pontuando alguma coisa. Conto com a sua opinião. Ó, tô querendo tossir. Vamos lá. Todas as perguntas vão tocar no seguinte tema: dinheiro, né? Como fazer para essa janela o Vasco ter reforços que ele precisa para qualificar o seu elenco com poucos recursos que você tem na sua pasta nesse momento? Então, desde que eu comecei a conversar com a diretoria do Vasco, ficou muito claro que se trata de uma diretoria bastante responsável. Sempre me explicaram e me fizeram entender primeiro a grandeza e a exigência do Vasco, mas ao mesmo tempo também a situação financeira complicada que o Vasco vive no momento. Sendo assim, a nossa abordagem ao mercado será normalmente... Nós temos, vou formular aqui um pouquinho, nós temos vontade de trazer jogadores que acrescentem, mas também temos a noção que precisamos de resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar, mas de alguma forma temos alvos dentro do nosso bolso, dentro das nossas possibilidades que gostaríamos de trazer. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer jogadores para ajudar a equipe. Sua expertise, que é de fato buscar jogadores desconhecidos, mas que podem dar um retorno imediato. Como é que está sendo a análise do mercado para buscar reforços? Obrigado. Então, a janela do meio do ano é uma janela muito particular e muito específica, não dá muito tempo para o jogador se adaptar, ou seja, o primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos recursos. E a partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, vai ser priorizado em um jogador que não tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não esteja identificado com o futebol brasileiro venha a entrar. Temos o exemplo do Nuno, por exemplo, que foi um jogador que se adaptou muito rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico, psicológico do jogador e para se é possível ou não fazer a operação do que propriamente ao BI ou ao passaporte.
dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que tenham uma adaptação mais rápida. A minha pergunta é a respeito do Ryan, um jogador muito promissor. Família, rapidamente, né, para não perder aqui essa bola que o Admar Lopes levantou, né, porque é muito importante, né, claro, essa questão aí física, e não somente do jogador, né, não ter lesões, ficar fora, não, a questão de intensidade, velocidade, dar uma dinâmica, né, para esse time do Vasco. Ele falando dessa forma, eu não sei se realmente tem alguma coisa com o volante, o segundo volante, né, peruano, poxa, Sérgio Penha, né, que realmente tem essa análise, essa questão de adaptação ao futebol brasileiro. Ele cita o Nuno, e assim, família, eu sei que não tem nada a ver com esse momento, mas, cara, foi um milagre realmente que aconteceu em 2023. Ele falando isso aí, veio logo aqui na cabeça, cara, o que aconteceu com o Vasco na segunda janela. Porque, assim, de bate-pronto, vários jogadores acabaram contribuindo muito naquela segunda janela. Então, assim, o Paulo Brax, ele acertou muito. Maicon, Rossi, olha que eu tô falando, ajudaram. Maicon, Rossi, Medel, o Paê foi importante, Paulinho, Verrete, cara, e até o Serginho, que acabou marcando 2 gols, né? Marcou contra o Atlético, no Maracanã, e o gol final, né? A última cena ali do filme. Acho que assim, pode ter um ou outro. Eu falei Paulinho, então o Paulo Brax acertou demais naquela segunda janela, né? Vamos torcer aqui para que o Admar também possa acertar, né, família? Que o Vasco tem muita expectativa, tanto esportivamente quanto também financeiramente, que pode ajudar muito o Ryan, no sobre o futuro Ryan. próximo. O técnico Fernando Diniz vem tratando o Ryan quase que como um filho. O futebol dele aumentou consideravelmente, vem entregando muito mais e hoje é um jogador fundamental. O próprio Diniz pediu a permanência, se possível, que futuramente, uma venda não agora, mas futura, o Vasco pode receber até mais dinheiro em relação a um possível retorno. Eu queria saber o que já foi trabalhado com você em relação a esse jogador, se o objetivo é vender agora por questão financeira, pela necessidade da venda, ou se a pedido do treinador está nos planos tentar esperar um pouquinho mais e quem sabe vender só numa outra janela. Obrigado. Boa questão. Boa questão. O Mr. Diniz, o que ele pediu foi que os 11 jogadores, 12, os jogadores mais utilizados, os titulares, digamos assim, que não haja uma negociação, uma saída nesta janela. Agora a questão é que o Vasco vive uma situação financeira relativamente complexa e há propostas que não podem ser recusadas. A minha expectativa, juntamente com a diretoria, é manter o Ryan, não negociar o Ryan nesta janela, ok? Agora há uma multa rescisória, se alguém pagar a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada. E eu acredito, muito honestamente, com o trabalho que nós estamos a fazer, que o Ryan vai ficar até ao final do ano no Vasco. Verdade, primeiro em relação, sei que você já falou sobre renovações e que vai atacar esse movimento no elenco do Vasco, você entende que isso é importante. Eu queria falar mais uma vez sobre um jogador especificamente, a gente deu há pouco tempo aqui, sobre o Léo Jardim, que houve um avanço nas conversas de renovação de contrato dele, que é um dos objetivos do Vasco. É uma renovação que vem arrastando há muito tempo e a gente sabe que você trabalhou com ele em 2 clubes na Europa, né, no Lille e no Boa Vista. Eu queria saber como é que é a sua relação com o Léo, especificamente, se você já teve algum dedo nessa conversa, nessa renovação de contrato dele, se você já está atuando nessa questão. E para avançar, se você já teve algum papel importante em relação a isso. E a minha segunda, se possível, em relação a reforços, como muita gente já falou, eu queria saber se o Vasco já tem algum setor que você e a diretoria, a comissão técnica, entendem que são importantes para o Vasco atacar no mercado, posições dentro do campo, meio campo e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado pela questão. Em relação ao Léo, tenho um passado de profissional com ele, mantivemos uma relação de amizade, é alguém que eu mesmo durante estes anos pontualmente comunicava, foi das primeiras pessoas a parabenizar quando eu decidi aceitar este desafio do Vasco. Temos falado bastante e eu acredito que nos próximos dias poderão haver avanços significativos em relação à renovação. É a vontade de ambas as partes e quando todas as partes querem, acho que o entendimento vai acabar por chegar. Em relação à segunda parte, vai-me desculpar, há ideias em relação às posições, mas também há jogadores em função, há toda uma gestão do dia-a-dia do grupo e não vou focar apenas numa posição específica, até por respeito aos jogadores que fazem parte do elenco. Todas as perguntas vão... Família, tá certo, né? Porque, assim, o que a gente está... E, na verdade, a gente nem sabe se é de fato isso, né? Fontes, informações aí dos jornalistas, né? Que o Vasco trabalha com 4 posições, né? Um volante, um meio-campo,
um ponta e um atacante, não é isso? Mas fica, né, não fica legal o executivo de futebol falar que está trabalhando isso, aquilo, né? Concordo plenamente com essa resposta dele ali. Em relação ao Ryan, também acho muito difícil, mas também a gente acaba relembrando aqui uma história que não aconteceu com o Vasco, mas aconteceu com o Fernando Diniz lá no Fluminense, né? Ele pediu, poxa, não negocia, tenta segurar o André, o Nino, e eles acabaram batendo campeão da Libertadores. Não sei se o Pedrinho vai conseguir fazer isso com o Ryan, né? Mas a gente entende que o Ryan, a permanência dele é fundamental, até porque vai acabar acontecendo o que aconteceu no ano passado, né? Com as lesões do Adson e do David, o Vasco não conseguiu, né, se reforçar. Chegou ali só o Emerson Rodrigues, porque acabou que o Coutinho não contribuiu, entre outros jogadores, não conseguiram ajudar. Só o Emerson Rodrigues, que, bem limitado. Não pode acontecer isso esse ano. Você perdeu o Ryan, vendeu o Ryan, vai ajudar, claro, financeiramente, mas você não vai conseguir encontrar um jogador que tenha a força do Ryan, que tem essa dinâmica de bater no gol, de partir para dentro. É um outro jogador, agora com o Fernando Diniz. Família, eu vou colocar na tela agora o André Hernan falando da situação do Biel, e aí a gente volta aqui, beleza? Fui! O Biel é um jogador que teve altos e baixos no Sporting. O futuro está indefinido, o Sporting ainda não definiu o que vai fazer com o Biel na próxima temporada, ou época, como eles dizem lá. E o Sporting já tem 4 ofertas na mesa, oficiais por empréstimo. Matéria aí minha e do Bruno Andrade. Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco fizeram essas ofertas. A gente ainda não tem nenhuma confirmação do lado do Sporting, né, a apuração do Bruno, de qual clube agradou mais a proposta. O que eu tenho é que, assim, há uma vontade muito grande do São Paulo em ter o jogador e do Atlético Mineiro. Sabe aquela coisa de fome e apetite? Vamos competir aqui? Vamos fazer uma oferta? O que eu tenho é isso. Mas não dá para descartar o Corinthians. De repente o Biel fala, não, eu quero ir para o Corinthians. Ou o Biel fala, não, eu quero jogar no Vasco, quero jogar com o Diniz. Então, assim, eu estou falando assim de apetite dos clubes. Os clubes querem mesmo. O São Paulo é um clube que quer bastante o Biel. Sabe que não é fácil, por causa da concorrência. E o Galo também, que o Galo quer se reforçar. O Galo vai se reforçar e o Cuca está pedindo contratações. Então, isso seria um modelo de contratação interessante para o Atlético Mineiro. Aquela coisa do empréstimo com opção de compra. Mas o Sport ainda não decidiu o futuro do jogador. Tá aí. Interessante a gente destacar essa informação aí do André Hernan, já pegando o gancho do Admar Lopes, porque recentemente o Emiliano Dias contou uma história que ele e o pai, né, eles foram fundamentais para a contratação do Verratti. Porque, né, o Vasco ia precisar pagar umas taxas lá da AFA e o Emiliano Dias trocou uma ideia com o presidente, não, a gente vai pagar isso aí depois, deixa porque senão não vai dar tempo, e o Vasco conseguiu acertar com o Verratti. O que eu quero dizer, eu não sei, né, se o Admar Lopes tem um bom relacionamento com os clubes portugueses, né, o Sporting, então, de repente, pode auxiliar nesse sentido, além também, né, do Fernando Diniz. Eu acho que é um profissional que acaba me ajudando também. De repente é um jogador que pode olhar para o Fernando Diniz, e já que é o São Paulo, que não está lá essas coisas, mas está na Libertadores, né? O Corinthians tem o Dorival Júnior, beleza, um treinador experiente, e o Galo também, de repente, né, dos três, tem o time mais, três que eu quero dizer, Vasco, São Paulo e Corinthians. É o time mais qualificado? Sei lá também, vamos ver, né? Se de fato também o Sporting tiver o interesse de negociar esse jogador, família vascaína. Eu já analisei ele aqui, já deixei a minha opinião. Acho que é um jogador que não chega para ser titular, tendo o Nuno e o Ryan. Mas gosto da ideia de ter o Biel, o Gabriel Teixeira, porque ele é um jogador diferente dos dois, tanto do Nuno quanto do Ryan. É mais velocidade, é um jogador para, né, atacar o espaço, e o Vasco não tem esse jogador nesse momento, porque infelizmente o Lloyd, né, não consegue agregar, ajudar e sei lá o que o Lloyd veio fazer aqui no Vasco, né, família vascaína. E para finalizar a nossa resenha, né, só pra gente trocar uma ideia aqui sobre essa opinião aqui do Rizek, é muito engraçado, né, porque assim, às vezes a galera vem aqui e fala, Thiago, eu aprendi, tu não sabe nada, mas eu fico assim, ô Jesus, cara, não tô falando não, excelente profissional, né, um cara pra estar tanto tempo assim na televisão e é líder lá, não sei o quê, pá, Rizek é brabo na Globo. Mas olha só, o trabalho do Renato contra o Borussia foi melhor do que o do Diniz contra o Manchester City. Que isso, cara? Um comentário absurdo. Assim, não tem nada a ver, né, com a gente, mas recentemente teve um amigo que comentou isso. Pô, Thiago, você tá tirando onda que ganhou do São Paulo horroroso. Poxa, aí eu falei com ele, ó, calma aí, senta aí, irmão. Vou te responder, senta aqui comigo. Vamos lá. O Vasco não conseguiu ganhar do Ceará. O Vasco não conseguiu ganhar do Corinthians, que é horroroso também. O Vasco não conseguiu ganhar do Vitória. O Vitória com um jogador a menos. O Vasco não conseguiu ganhar de um time de pelada, do Puerto Cabello, né? Então a vitória contra o São Paulo, claro que tem um impacto.
É evidente, porque o São Paulo, mesmo horroroso, como o amigo pontuou, dá pra dizer que é do mesmo nível, um pouco melhor que Ceará, Vitória, Corinthians e Puerto Cabello. E o Vasco perdeu para esses times e conseguiu ganhar do São Paulo porque foi bem. E entendo que o adversário, ele acaba impactando na sua atuação. E esse comentário aqui do Rizek, é isso, ele é absurdo. O que eu falo em relação ao São Paulo não é, porque você compara o adversário, você comparando aqui os adversários, você não vai ver tanta diferença, apesar do momento ruim do São Paulo. Agora, comparar o atual Borussia contra o City, aquele City, e o tempo da temporada também, né? Ai, meu Deus do céu, é difícil demais ouvir certas coisas, família. Mas é isso, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.